Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Beleza, o nosso encontro semanal de todas as terças-feiras. Bem, hoje eu vou começar já explicando para vocês a respeito de algumas mudanças que tivemos por aqui. A princípio, eu expliquei a todos que o podcast da Beleza seria gravado ao vivo pelo Instagram, todas as terças-feiras às 15 horas. Ok. Só que, devido a uma questão de tempo mesmo, de correria, eu tive que mudar os meus planos, porque eu ando muito ocupada com a questão das mentorias. Então, as mentorias, elas estão assim, demandando mais tempo, então eu preciso dar mais atenção para as minhas mentoradas. Aliás, eu quero agradecer a todas elas e também dar boas-vindas às que estão chegando agora. E aproveitando hoje também já vou explicar um pouquinho a respeito de como funcionam as mentorias para as pessoas que estão interessadas, porque essa semana eu já vou estar explicando tudo certinho como que vai funcionar essa nova turma, tá? Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que começar a gravar esses vídeos, gravar esses podcasts em outros horários para ir ao ar às 15 horas. Então, sim, vocês vão continuar recebendo o podcast sempre às 15 horas, mais ou menos entre 15 e 16 horas, pelo Instagram, também pelo YouTube e pelo Spotify. Só que eu não vou mais conseguir gravar ao vivo pelo Instagram, por uma questão de tempo mesmo, de horários, né? Então, eu vou ter que gravar em horários diferentes. Então, antes eu sempre conseguia gravar às 15 horas. Agora, eu não vou conseguir gravar exatamente às 15 horas, porque em alguns dias, devido ao calendário, como ficou pronta já a grade das mentorias, então terão dias que coincidem o horário, o dia e o horário, bem no horário de gravar o podcast pelo Instagram, eu vou estar fazendo mentorias com as meninas, reuniões de mentorias. Então, devido a isso, eu não vou conseguir estar transmitindo ao vivo. Claro que tem muitas pessoas que já assistiam, né, ao podcast gravado depois, mas eu também sei das pessoas que gostavam e gostam de entrar ao vivo pelo Instagram. Eu não estou falando que eu nunca mais vou conseguir fazer isso, estou falando que nesse momento eu não consigo, mas claro que eu não vou deixar vocês na mão, eu não vou deixar de trazer o conteúdo aqui, eu não vou deixar de alimentar o nosso podcast, não vou deixar de gravar o episódio toda semana, então toda semana terá um episódio novo. A única coisa que vai mudar é o formato da gravação. E de primeira vocês conseguiam, né? Até semana passada vocês conseguiam acompanhar ao vivo e agora vocês não conseguem mais acompanhar ao vivo. Agora vocês somente vão conseguir pegar gravado mesmo e ouvir lá pelo Spotify ou acompanhar pelo YouTube, tá? Falando em Spotify e YouTube, eu já quero aproveitar para fazer um convite para você aqui. Se você ainda não me segue lá pelo Spotify, se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreve lá, ativa o sininho para toda vez que entrar um episódio novo do podcast ou um vídeo novo sobre um conteúdo interessante, você vai ser avisado, você vai ser notificado, tá? E pelo Instagram também, se você ainda não me segue, já me segue lá, @angel, _angel com 2 L's, _ olhares, para que você não perca nenhum conteúdo, tá? Então, ainda aproveitando, né, eu vou, como falei semana passada, durante um bom tempo eu ainda vou me apresentar, toda vez que eu entrar no ar eu vou me apresentar, porque tem muitas pessoas novas que estão chegando no meu Instagram, que estão chegando no meu YouTube, no Spotify, estão chegando nas minhas redes sociais e ainda não me conhecem. Então imagina, quem que é essa doida falando aí, falando? Essa maluca falou uma coisa interessante que eu gostei, mas eu nem sei quem é ela. Muito prazer, meu nome é Angelita Santos, sou atuante na área da estética já há 20 anos, atuo desde o ano de 2004, onde iniciei como micropigmentadora, depois me formei em estética, cosmetologia, hoje sou graduanda em biomedicina e também com especialização em estética avançada, onde sigo me desenvolvendo cada vez mais e cada vez mais ampliando os meus conhecimentos, cada vez mais aumentando aí a minha bagagem e trazendo uma bagagem rica para poder dividir com vocês, profissionais da área da beleza, vocês clientes. Eu tenho muitos clientes que entram em contato comigo, até para tirar dúvidas mesmo com relação a alguns assuntos, então estou sempre à disposição, tá?
O meu Instagram é um Instagram aberto, onde vocês podem estar mandando mensagens, podem deixar mensagens no direct, que eu faço questão de responder. Não tenho problema nenhum em dividir conhecimento com os meus colegas de trabalho. Não estou aqui somente para vender cursos, mas estou aqui para compartilhar conhecimento, tanto de forma gratuita, quanto de forma paga para quem contrata algum curso ou alguma mentoria minha. Mas não é só porque eu vendo cursos e vendo mentorias que eu vou deixar de auxiliar os meus colegas de trabalho ou as pessoas que me solicitarem, tá bom? Eu penso que nós somos todos dependentes uns dos outros, então a gente precisa sim compartilhar conhecimento. O nosso assunto de hoje é um assunto muito legal e muito interessante, que vem de encontro também a essa onda, a essa febre aí da estética regenerativa que a gente tem falado bastante, mas é assim um protocolo que eu cuido com muito carinho, é uma técnica que eu cuido com muito carinho, porque eu desenvolvi um método, um curso dessa técnica, então eu falo dela sempre com muito carinho. E não porque eu tenho curso, não é por isso, não somente porque eu quero vender um curso para você, não é isso. O que eu quero trazer hoje aqui para vocês são informações pertinentes a esse assunto, pertinentes a essa técnica, aos benefícios que ela traz para nós, aos resultados que eu já colhi e aos resultados que muitas alunas minhas e muitas colegas de trabalho já colheram. Eu estou falando da mesonanoterapia. Para muitas pessoas que ainda não conhecem, hoje eu vou apresentar a mesonanoterapia para vocês. Eu vou falar para vocês sobre a técnica, vou estar explicando para vocês sobre os benefícios dessa técnica, o que essa técnica tem para oferecer para vocês, o que vocês podem estar explorando dessa técnica tão maravilhosa. Quais são os clientes e os pacientes que são candidatos a passar por uma mesonanoterapia? Onde é que vocês podem estar conciliando, onde vocês podem estar encaixando esse protocolo, essa técnica dentro dos protocolos de vocês? Então sim, ela é assim um coringa, ela é uma carta na manga. Então fica aí e ouve até o final ou assiste até o final para você saber quais são os benefícios da mesonanoterapia estética dentro do teu consultório, dentro da tua clínica, se você ainda não aplica essa técnica. Deixa eu tomar uma aguinha porque a garganta já está seca. Bem, então vamos lá. Vamos falar sobre mesonanoterapia. Para quem não conhece ou não sabe o fundamento ou não sabe a origem da mesonanoterapia, a origem dela é da mesoterapia mesmo, das aplicações de mesoterapia. Então, para que a gente fale de mesonanoterapia, nós precisamos falar antes de mesonanoterapia, nós precisamos falar antes de mesoterapia, das aplicações, né? Então, a maioria dos profissionais da área da estética, beleza e saúde sabem que a mesoterapia são agulhas, né? Terapia. Então, são terapias com agulhas, são aplicações com agulhas. Aplicações com pequenas agulhas, em pequenas doses. Então, conforme eu sempre ressalto, é muito importante que você entenda sobre a mesoterapia para você saber qual é o papel da mesonanoterapia dentro do nosso trabalho, da nossa área, né, de estética. A mesoterapia, quando ela foi descoberta, né, pelo Dr. Pistor, a ideia dele naquela época era trabalhar com fármacos. Então, sim, ele começou a fazer tratamentos e através desses tratamentos ele descobriu que quando ele fazia pequenas injeções, quando ele aplicava essas injeções em camadas superficiais, em pequenas quantidades, ele conseguia ter um resultado muito melhor. Por quê? Porque esse resultado era um resultado mais rápido. Porque não havia a necessidade, por exemplo, desse fármaco, desse medicamento, passar pela metabolização do fígado e demorar tudo aquilo para poder trazer uma resposta. Então, como ele estava tratando algumas doenças de pele na época e também algumas doenças gastro, se não me falha a memória, ele conseguiu resultados muito rápidos desses fármacos, desses medicamentos, através dessas pequenas injeções. Então, a partir dali, começou-se muito estudo, começou então ali um estudo refinado, um aprofundamento nesses estudos, onde vieram muitas pesquisas, e todas essas pesquisas elas foram cada vez mais nos mostrando que a mesoterapia era um tratamento muito eficaz nos casos clínicos, né, para doenças. E depois, a partir de uma determinada época, começou-se então a entender que a mesoterapia ela não era somente
eficaz para doenças, para casos clínicos, mas também para finalidades estéticas, para fins estéticos. Então também começou a se utilizar para fins estéticos. Para quem não sabe, a mesoterapia, por exemplo, a toxina botulínica, ela é um método de mesoterapia. Por quê? Toda vez que você ouve falar em mesoterapia, você está ouvindo falar de pequenas agulhas em pequenas quantidades em regiões superficiais. Ah, mas a toxina botulínica ela não é aplicada numa região superficial. O nosso músculo da região da fronte, ele não é uma região profunda, tá? Se ele fosse uma região profunda, nós precisaríamos de agulhas grandes para fazer essas aplicações. E nós não precisamos, nós utilizamos agulhas curtas. Significa que o nosso músculo, ele fica assim, muito mais superficial do que a gente possa imaginar, tá? Diferente de outras regiões do corpo, outras áreas do corpo onde os músculos se encontram em camadas mais profundas. Não é o caso da região da face, principalmente a região da fronte, que é a região da testa, a região do orbicular dos olhos, ali ao redor dos olhos. Então, a gente utiliza agulhas pequenas porque realmente nós não precisamos atingir camadas muito profundas. E também porque nós precisamos depositar ali uma quantidade pequena de fármaco, né? Então, a gente não vai utilizar agulhas profundas. Por isso, sim, é uma técnica de mesoterapia. Uma outra técnica de mesoterapia muito utilizada é a insulina, a aplicação da insulina. Então, a aplicação da insulina ela foi o primeiro maior boom do momento com relação à mesoterapia. Foi o que realmente trouxe à tona a mesoterapia, foram as técnicas de insulina, as aplicações de insulina, que depois passaram a ser até home care, né? Hoje em dia as pessoas conseguem aí utilizar em home, elas conseguem fazer ali o seu tratamento em casa com as aplicações de insulina, porque realmente são muito seguras e muito eficazes. Mas como é que a mesonanoterapia entra nessa história? Quando a gente fala de mesoterapia, já estamos falando de agulhas curtas, já estamos falando de pouco produto ou pouco ativo depositado em camadas superficiais. Então, sempre que você buscar nas literaturas, sempre que você buscar nos estudos, que você buscar nas fontes confiáveis, sempre que você buscar lá aonde você for estudar, que você for procurar alguma coisa relacionada à mesoterapia ou à mesonanoterapia, vocês sempre vão se deparar com esse detalhe. Pequenas quantidades, agulhas curtas em regiões mais superficiais, em camadas mais superficiais. Porque o próprio Dr. Pistor, quando ele começou a trabalhar com a mesoterapia, ele deixou muito claro, ele frisou muito isso, que era uma técnica para ser utilizado pouco fármaco em camadas superficiais com agulhas curtas. Por quê? Porque era algo para se dispersar mais, principalmente na região da derme, que é a nossa camada mais extensa, a nossa camada maior de pele, é onde tem os nossos principais alvos, é onde a gente mais precisa, né? Onde ele faz uma dispersão maior, onde ele faz um aproveitamento, onde ele faz uma captação maior de todo tipo de fármaco. Então, assim, ele sempre frisou muito isso. Então, quando nós falamos de mesonanoterapia, nós estamos falando da mesoterapia de uma forma menor. Então, nós estamos falando da mesoterapia de uma forma nano. Então, quando nós utilizamos o nano, nós temos que imaginar de uma forma global, não somente nanoagulhas, mas são nanoagulhas com uma seringa pequena, com uma quantidade minúscula, onde você vai trabalhar superfícies muito mais superfícies, não posso te dizer não vascularizadas, porque você vai colocar até a derme, mas o máximo que você vai atingir com uma mesonanoterapia é uma derme papilar, que ela está ali na fronteira, né? Que ela está entre a epiderme e a derme. Então ela é bem na fronteira, onde termina ali a camada de pele mais superficial, que é a epiderme, e começa a derme. Então ela não chega nem na derme reticular. Ela tem sim uma dispersão maior, mas ela não pode e ela não deve ser aplicada em camadas profundas. Por isso que são feitas as dermopápulas. Por isso que nós conseguimos ver as dermopápulas, porque a posição que você trabalha com a mesonanoterapia, aliada à quantidade de fármaco que você está colocando e ao tamanho da agulha que você está utilizando, fazem com que você consiga ver esse produto no momento que você faz essa injeção, no momento que você aplica esse fármaco, você consegue vê-lo ali na superfície, porque realmente são injeções superficiais. Então, por esse motivo em específico, que nós trabalhamos com ativos fluidos. E eu já vou explicar essa parte dos ativos fluidos para vocês também. Uma aguinha sempre bom, né? Então, olha só.
Quando nós falamos de injeções superficiais, quando nós falamos de camadas superficiais, dermopápulas, nós estamos falando de rápida dispersão. Isso vai ser disperso muito rápido, vai ser absorvido pela pele muito rápido, principalmente pela derme. Lembra que eu falei agora há pouco que é a nossa camada alvo? Porque na derme, é na derme que tem muitos vasos, na derme nós temos nós temos ali muitas fibras, onde nós precisamos alimentá-las para que elas façam ali a produção maior de colágeno, para que ela faça uma produção maior de elastina, para que ela una e faça com que esses fibroblastos nos dê um resultado melhor. Então tudo isso precisa ser feito na derme. Nós precisamos, a derme ela faz uma irrigação muito grande, ela faz a irrigação da epiderme, porque a nossa epiderme ela é avascularizada, ela não tem vasos, né? Então ela precisa da derme, ela também tem a junção com a terceira camada. Então a derme ela é uma camada muito importante na nossa pele, muito importante, onde estão localizados os nossos vasos capilares, onde estão localizados, ela tem muitos vasos capilares, é onde estão localizadas as nossas glândulas, tanto as sudoríparas quanto as glândulas sebáceas, onde está o bulbo do nosso pelo. Então ali é realmente uma horta, é onde você precisa semear, é ali que você tem que cultivar, é ali que você tem que jogar a vitamina para que realmente dê resultado, trocando em miúdos. Então é ali que nós vamos trabalhar. Só que, claro, por ser a camada mais profunda, ela também, a camada mais extensa, perdão, ela também é uma camada que ela é dividida, subdividida em várias partes, né? Então a gente também precisa saber onde é que nós vamos depositar, onde é que nós vamos colocar. Tá, vou colocar na derme, mas que região da derme? Então, a mesonanoterapia, ela tem que ser aplicada na derme papilar, que é, como eu falei antes, a fronteira entre a primeira e segunda camada de pele. Por quê? Porque ela vai nutrir a primeira camada, ela vai dispersar esse fármaco, esse cosmético, esse ativo que você está colocando ali, lembrando que sim, tem que ser sempre ativo estéreo, indispensável que seja ativo estéreo. Então ela vai fazer essa dispersão e ela vai ter um melhor aproveitamento. Por quê? Porque ela vai ser na derme papilar, ela vai ser bem na divisa, na fronteira. Então tanto ela vai pegar a parte de baixo da derme, quanto ela vai pegar a parte de cima, sem que hajam exageros, tá? E por que o líquido? Porque o líquido vai se dispersar melhor. Você tem que imaginar o seguinte, se você deposita, por exemplo, primeiro que o tipo de dispositivo, de agulha, de seringa, por exemplo, utilizados para a mesonanoterapia, ele não tem nem capacidade para um ativo denso, para um ativo em gel, para um ácido hialurônico reticulado, ele não tem, ele não suporta, por ser muito fininha. As agulhas, elas são agulhas no máximo, agulhas de 32 gauges, agulhas de 4 milímetros são as maiores que vocês vão utilizar. Elas chegam a partir de agulhas de 0,6, que não chega nem a 1 milímetro, que são o caso lá das agulhas mesofil, né, que são as pequenininhas de 3 agulhinhas. Então, assim, como são agulhas muito pequenininhas, muito fininhas, elas não vão suportar nenhum tipo de material denso, um material em gel, por exemplo, que é o caso aí de um gel reticulado, um gel de preenchimento, algo assim. Então, não vai suportar. Então, precisa ser ativos fluidos, vitaminas, ativos que contenham ácido hialurônico, mas que contenham ácido hialurônico na sua fórmula líquida, ativos que contenham ácido hialurônico com baixo peso molecular. Até tem alguns que têm os 3 tipos de peso molecular, mas eles são ácidos hialurônicos líquidos, densos, que vão ter uma dispersão maior nessa pele. Por quê? Porque eles já são feitos para serem aplicados em regiões mais superficiais. Então, por isso se chamam dermopápulas, porque são injetados no máximo até a derme papilar. Derme papilar, dermopápulas, por isso que tem esse nome, tá? Então, é muito importante que o profissional conheça sobre as camadas de pele, conheça sobre as camadas que compõem a derme principalmente, porque a nossa pele ela tem 3 camadas principais, mas essas 3 camadas são subdivididas entre outras camadas. Então essas camadas também é muito importante que a gente saiba qual é a função de cada uma delas, para que a gente possa estar depositando no lugar certo. Quando você estuda sobre a derme, você fica simplesmente encantado, porque ela é assim a nossa mina de ouro.
A nossa derme, ela é a pele, ela é a camada de pele assim mais maravilhosa, mais receptiva, mais necessária quando se fala de tratamento de pele. Eu particularmente, como trabalho muito essa questão de tratamento de pele, eu tenho um carinho muito especial pelas camadas da derme. Porque se você parar para pensar, se você fizer uma análise a fundo, um estudo a fundo, você vai ver que tudo que você precisa colocar numa pele para dar resultado tem que chegar na derme. Então, ou através de permeação, ou através de um microagulhamento, ou de uma mesonanoterapia, ou de uma alta frequência, ou de um laser, tudo precisa chegar na derme. Ou vai passar por ela, ou vai chegar até ela. Porque a partir do momento que chega na derme, você com certeza vai ter resultado. Você está na camada certa, você está na camada alvo. E por falar em camada alvo, quando a gente fala de, por exemplo, de mesonanoterapia, a gente busca muito essa questão da camada alvo. Por isso que eu falei ali da derme papilar. Até deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Que olha só, a nossa camada mais extensa é essa daqui, tá? Então nós temos aqui a nossa primeira camadinha, que é a epiderme, a camada superficial, ó, que ela é uma camada queratinosa, ela é uma camada avascularizada, ó, nós não temos vasos sanguíneos nessa região, tá vendo? Nós passamos a ter vasos sanguíneos a partir da derme, mais especificamente a partir da derme papilar. Quando se fala em derme papilar, é essa parte estriadinha que a gente está vendo aqui, ó, que tem as papilas, tá vendo? Ó, tá vendo essas estriazinhas, essas ondinhas aqui? Essa daqui é a derme papilar. Então, normalmente, quando entramos com uma agulha para fazer um tipo de injeção, nós fazemos nessa região. Nós atravessamos a parte da epiderme e nós chegamos até a derme papilar, porque ela é exatamente a fronteira entre a epiderme e a derme. Tá vendo? E a nossa derme, ó, ela se estende até lá embaixo, até aqui no tecido adiposo, ó, que é onde tem a gordura, que é onde tem a tela subcutânea, antigamente chamada de hipoderme, né? Agora ela é tela subcutânea ou tecido subcutâneo. Então, é muito importante que a gente conheça sobre as estruturas, principalmente as estruturas da nossa segunda camada, que são as estruturas da derme, que é o lugar principal, é o nosso alvo principal, de onde a gente realmente vai, é da onde a gente vai extrair resultados. Nós vamos extrair resultados a partir da derme. Tudo que você vai colocar no teu paciente, tudo que você vai injetar, tudo que você vai microagulhar, tudo que você vai passar, até mesmo os tópicos que você passa, que você indica depois para um home care, a ideia é que ele ative essa derme para te trazer resultados, porque é ali que a mágica acontece, é ali a fonte da juventude, realmente. Então a mesonanoterapia, ela é assim uma técnica, uma carta na manga, que ela surgiu já há um tempo, aí ela foi meio que esquecida, depois ela surgiu de volta. Agora no ano de 2022, ela deu um up novamente, ela explodiu. Agora em 2023 também fez muito sucesso. E agora no momento ela está um pouco esquecida de novo. Por quê? Eu ouvi falar muito sobre valores de dispositivos. Ah, o dispositivo da mesonanoterapia é muito caro. Ah, é impossível comprar. Ah, é impossível você vender um tratamento de mesonanoterapia devido aos dispositivos serem tão caros e tal. Eu concordo, em partes. Porque assim, quando você aprende a trabalhar com mesonanoterapia de uma maneira certa e de uma maneira... como é que eu vou... A palavra que eu quero usar... Você consegue trabalhar com mesonanoterapia de uma maneira mais aberta, vamos dizer assim. Porque quando a técnica veio à tona, vieram à tona algumas marcas. E algumas marcas de dispositivos, realmente, eu concordo com vocês, é impossível você manter. Não tem como, por exemplo, você pagar em um único dispositivo, você pagar R$100, vamos dizer assim, ou quase R$100 em uma única agulha, vamos dizer assim, sendo que você, às vezes, nem vai conseguir utilizar esse dispositivo, essa agulha, para terminar todo aquele rosto. Então, às vezes, você precisa até de mais de uma. Então, esses tratamentos acabam ficando muito caros e daí muito demorados para entregar resultado. Aí é que está o pulo do gato.
quando eu ensino a trabalhar com mesonanoterapia, eu ensino a utilizar dispositivos que são, sim, dispositivos legalizados, corretos e dispositivos que dão resultado muito bom. Porque, na verdade, a maior entrega, o maior segredo da mesonanoterapia está na técnica de aplicação, não somente no dispositivo que você utiliza. Então, se eu não utilizar, por exemplo, um dispositivo de 3 agulhas, que é o que foi lançado por determinada marca, que na verdade é muito bom, então eu não vou ter um bom resultado? Não, não é assim que acontece. Você pode sim estar utilizando outros tipos de dispositivos, por exemplo, um dispositivo de até 4 milímetros, fazendo uma mesonanoterapia, trabalhando na técnica correta. É o tipo de técnica que você utiliza, é a maneira como você faz, é o posicionamento da tua agulha, a angulação da tua seringa, da tua agulha, é a pressão da sua mão, é o local onde você faz, é o tipo de pinçamento que você utiliza, é o tipo de ativo que você utiliza. Percebe então que é um conjunto de coisas, não é somente eu peguei um dispositivo de mesonanoterapia e vou fazer mesonanoterapia. Não, tem muita coisa envolvida. Envolve um preparo de uma pele, envolve um tratamento global e, claro, a mesonanoterapia sendo a cereja do bolo. Então aconteceu que falou-se muito em mesonanoterapia, parou-se de falar, por quê? Porque as pessoas começaram a ver que o dispositivo era muito caro, que estava sendo inviável, que não tinha como vender, não conseguia vender o tratamento. Outra coisa, toda vez que você vai utilizar um tratamento relativamente novo que eu digo às vezes para o profissional, às vezes o procedimento já existe há muito tempo, mas o profissional vai usar ele pela primeira vez ou vai oferecer para o seu cliente pela primeira vez. Então a gente tem um certo receio até que você consiga entregar um resultado. Você precisa primeiro montar um protocolo de resultados daquele tipo de tratamento para que você possa vender mais. Então o que acontece muitas vezes? Às vezes você nem consegue vendê-lo pelo preço que ele realmente vale ou pelo valor que ele realmente vale, como vocês queiram chamar. Aí acaba que ficando muito caro, acaba sendo um tiro no pé, porque daí você pensa assim, poxa vida, paguei lá, gastei R$500 numa caixinha de dispositivos de mesonanoterapia, mais X lá em seringas, mais tanto em ativos, mas eu ainda não tenho resultados com isso, eu vou vender para o meu paciente sem saber se eu vou ter o resultado certo, então automaticamente eu vou ter que vender um pouco mais barato para poder pegar essa confiança, para poder ter alguma coisa para mostrar. E não adianta as pessoas virem com o discurso de você precisa valorizar o seu trabalho. Não, isso não acontece para quem trabalha com harmonização facial. Todo o procedimento que você vai entregar para o seu paciente, por mais que ele já tenha um valor agregado, quando você faz o curso, você aprende que ele é vendido no valor agregado, quando você ainda não tem resultados para apresentar, você acaba depreciando ele um pouquinho, você acaba vendendo ele um pouco mais barato até que você tenha bons resultados. É assim que funciona. Nós vivemos numa realidade, nós somos profissionais da área da beleza e nós sabemos que é assim. Então, sempre que chega alguma novidade, você já pensa logo naquela cliente, naquela paciente, vou atender fulana com esse procedimento aqui. Bom, mas eu não vou pegá-la como modelo ou como cobaia, que eu odeio esse termo, cobaia. Eu vou fazer uma cobaia para ver se funciona. Gente, cobaia é rato de laboratório que morre no final, tá? Então, por favor, nunca chamem as pacientes de vocês, as clientes de vocês ou as modelos de vocês de cobaia. O que vocês têm são modelos que vão ajudar vocês a montar um protocolo. E como você precisa dessa ajuda, você acaba muitas vezes fazendo mais pelo valor do produto, ou pelo valor do fármaco, ou do material que você está utilizando, porque você também quer ver um resultado. Uma coisa é você assistir um congresso, assistir um curso, uma mentoria, onde você veja os resultados do teu professor, ou do teu mentor, ou seja lá de quem for que você esteja assistindo. Outra coisa é você colocar a mão na massa e você ter resultados. Então aconteceu o quê? Para resumir aqui o meu raciocínio, a mesonanoterapia ela veio com força total, mas quando o pessoal começou a ver os valores de dispositivos e tudo, falou, isso aqui não é para mim, isso aqui não dá para mim, porque tá muito caro, não tem como trabalhar com isso daqui. Então por isso que eu falo que eu desenvolvi técnicas de mesonanoterapia, eu tenho curso, onde o meu curso ele mostra todos os tipos de dispositivos. Você pode trabalhar com os dispositivos que são os primeiros que saíram no mercado e os dispositivos que foram adaptados depois para a mesonanoterapia. E deu muito certo. E hoje, graças a Deus, eu colho resultados disso, eu tenho resultados disso.
Eu faço mesonanoterapia praticamente todos os dias em consultório, porque eu gosto muito de trabalhar com isso. É uma técnica muito boa, é uma técnica muito segura, que quando desenvolvida, desempenhada da maneira correta, ela traz resultados maravilhosos em várias áreas. Você pode estar utilizando mesonanoterapia para fazer skin booster. Você pode utilizar tanto skin booster facial quanto skin booster labial, que é uma hidratação que eu desenvolvi, e eu posso falar isso, que foi eu que desenvolvi, porque eu nunca tinha visto ninguém fazer a mesonanoterapia labial. Eu fui a primeira pessoa, eu sou pioneira, posso dizer isso, que eu fui a primeira pessoa que desenvolveu a mesonanoterapia labial. Então, assim, a mesonanoterapia, o Skin Booster labial, ele é uma hidratação de lábios maravilhosa, onde você utiliza ativos próprios para os lábios e você faz assim uma mega hidratação, você melhora a cor, você melhora o contorno, o volume, fica lindo, maravilhoso. E você não precisa utilizar um dispositivo de R$100. Eu ensino você a fazer com um dispositivo extremamente pagável, confiável e que funciona, dá super certo. Então você pode fazer skin booster facial, skin booster labial, crescimento de pelos, tanto de sobrancelhas quanto cabelos, barba. Você pode estar fazendo a região de pescoço e colo, tanto a parte de rejuvenescimento quanto enzimas. Você pode estar fazendo enzimas, é uma coisa que me pegam muito, perguntam muito para mim. Ah, mas a enzima não precisa ir para a terceira camada? Lembra que eu falei da angulação da agulha? Quando você fala de angulação de agulha, você automaticamente consegue ter domínio sobre a técnica. Então eu ensino todas as angulações que vocês trabalham. Você pode estar trabalhando ácido hialurônico em orelha, o pessoal gosta muito, porque a nossa orelha ela perde muito, ela dá muita flacidez, porque ela perde, principalmente a orelha da mulher, né, pelo peso dos brincos e tudo. E devido à idade mesmo, a gente perde aqui, porque a gente começa a ter flacidez na orelha. Você pode tratar a flacidez da orelha, você pode tratar clareamento de manchas, você pode tratar clareamento de olheiras, você pode estar tratando rugas de modo geral, você pode tratar inúmeras regiões com mesonanoterapia, com vários tipos de dispositivos. E como eu havia comentado lá no início da nossa conversa sobre a estética regenerativa, que é também uma técnica que entra dentro da estética regenerativa, a mesonanoterapia é parte importante, ela é um ingrediente dessa receita, é um ingrediente muito importante dessa receita chamada estética regenerativa. Então a mesonanoterapia ela entra sim e ela faz toda a diferença. Eu coloco junto nos meus protocolos e dá uma diferença incrível. Então se você ainda não trabalha com mesonanoterapia, eu aconselho você que comece a trabalhar, porque você vai entregar resultados impressionantes para os pacientes de vocês, tá bom? E claro, mais uma vez eu reforço aqui, que se vocês ficarem com alguma dúvida com relação a essa técnica, quem vai assistir esse vídeo depois, quem vai ouvir pelo Spotify, ficou com alguma dúvida, ah, você falou lá tal coisa assim, assim, eu queria saber isso aqui porque eu não entendi, pode mandar no meu direct, deixa um comentário no YouTube, pode deixar tanto no YouTube quanto no Spotify, pode mandar no meu direct do Instagram, que eu terei o maior prazer em responder para você, tá bom? E se você ainda não trabalha com mesonanoterapia, tem interesse em trabalhar, eu tenho um curso 100% online que te mostra a mesonanoterapia de A a Z, como é que ela funciona, como é que ela é. E ela tem aulas práticas, ela tem um grupo de suporte depois, onde vocês podem estar tirando todas as dúvidas de vocês. São aulas incríveis que estão sempre sendo atualizadas, onde vocês terão atualizações o tempo todo. Inclusive está passando por uma repaginada incrível esse curso, que é um curso assim que eu trato com muito carinho, porque a mesonanoterapia trouxe grandes resultados para mim e grandes resultados para muitas clientes, muitas pacientes minhas e grandes resultados para muitas alunas também que fizeram o curso depois. Então sim, eu trato com muito carinho essa técnica porque é uma das minhas queridinhas. Além do que eu tive, depois que comecei a trabalhar com mesonanoterapia, um avanço muito grande no meu trabalho, eu tive uma escalada, um crescimento profissional muito grande em matéria de conhecimento, em matéria de valor agregado, porque ela é uma técnica muito bem remunerada devido aos resultados que ela entrega, então ela agrega muito valor, não somente valor financeiro, mas valor profissional para você como cliente. Você começa a ter uma valorização do seu paciente de uma forma muito mais legal quando você começa a trabalhar com mesonanoterapia. E eu falo que a mesonanoterapia ela é também o andador para quem quer começar a trabalhar com a harmonização facial. Porque a mesonanoterapia, ela é um degrau, ela começa devagar.
ela pega na mão de quem quer trabalhar com isso. Então, às vezes a pessoa tem ainda um pouco de cautela, ainda tem um pouco de receio, até um pouco de medo, é uma palavra que eu não gosto de utilizar, mas ela está presente no nosso cotidiano. Então, às vezes a pessoa tem ali ainda aquela, né, aquela insegurança, será que eu faço? Então, a mesonanoterapia, ela nos dá essa oportunidade de começar a trabalhar com injetáveis, de começar a trabalhar com a parte de aplicações de ativos de uma maneira suave, de uma maneira tranquila. Por quê? Porque o índice de intercorrências com mesonanoterapia ele é praticamente zero. Por quê? Porque quando você treina a técnica da maneira correta, você realmente consegue desempenhá-la de uma maneira excelente e os resultados são muito bons. Então isso traz uma segurança muito grande para o profissional, fazendo com que ele se encoraje a aprender mais, a fazer outros cursos, outros conhecimentos, outras especializações e entrar de cabeça no mundo da harmonização facial. Então eu convido você a conhecer a mesonanoterapia e se você tiver interesse no meu curso, entra na minha bio, dá uma olhadinha no conteúdo para ver se isso te agrada e mais uma vez eu me coloco à inteira disposição de vocês para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Então o nosso bate-papo hoje sobre mesonanoterapia vai ficando por aqui. Eu agradeço quem passar por aqui assistir esse vídeo, para quem assistir tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram, para quem ouvir pelo Spotify e claro, estou à disposição para que vocês entrem em contato, tirem todas as dúvidas de vocês, tá bom? Reforçando mais uma vez, me segue no Instagram, me segue lá no Spotify e se inscreve no meu canal do YouTube para você não perder nenhum conteúdo como esse, tá bom? Um grande beijo para vocês, que Deus abençoe. Até a próxima terça-feira para mais um podcast da beleza. Um grande beijo.